A menos que você estivesse em Nárnia nos últimos dias, você percebeu que o YouTube anda fazendo uma limpa por aqui de alguns canais. E muita gente me chamou de terrorista, dizendo que eu tava espalhando terror, que eu tava sem fundamento nenhum no que eu tava falando, e bom, tá tudo acontecendo nesse exato momento, muita coisa do que eu falei se provando, e eu decidi preparar aqui esse vídeo meio que como um dossiê, com fontes de tudo que eu venho lendo, de tudo que eu venho estudando dessa inteligência artificial. Eu não vou fazer aqui um webdoc, né, aqueles documentários com megas edições e tudo mais, mas vou fazer do meu jeito, mostrando algumas fontes, mostrando alguns sites que eu li, tudo que eu estudei já sobre este tema, sobre essa nova inteligência artificial do YouTube, que hoje é o segurança aqui, é quem aplica as políticas do YouTube. O YouTube não mudou política, só mudou um nome, mas ele continua com as mesmas políticas sendo praticadas, só que agora essas políticas são cobradas. Existe um agente fazendo todas as cobranças aqui. A gente vai entender tudo isso nesse vídeo. Antes eu preciso te convidar a te inscrever, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo novo e para ficar por dentro de tudo isso que está acontecendo aqui no YouTube nesses últimos dias. Te inscreve, ativa as notificações, ou então se você acha que eu estou falando balela e tal, que não vale nada, assiste o vídeo até o final e aí lá no fim você decide se vale a pena se inscrever ou não, se vale a pena deixar um like ou não, beleza? Vem para a tela do computador aqui que eu quero falar contigo a respeito disso. Bom, cara, aqui tá o meu dossiê preparado para esse nosso vídeo de hoje. O que está acontecendo nesse exato momento do YouTube? O nome é uma limpa. Não é só impressão, não é só para clickbait, tá acontecendo uma limpa. Eu vou te mostrar aqui alguns dados que foram publicados da quantidade de canais que já foram excluídos assim que o YouTube mudou a política lá em 15 de julho, se eu não me engano, ou 7 de julho, e principalmente a partir do momento que ele ligou o robozinho, a inteligência artificial da Gemini plugou aqui dentro do YouTube. Bom, vamos lá. Vamos colocar tudo no lugar certo. Muita gente está confundindo, dizendo que o YouTube está proibindo o uso de inteligência artificial. E não é isso. O YouTube não está proibindo o uso de inteligência artificial. Pelo contrário, o YouTube tem ferramentas de inteligência artificial que ele incentiva. O Google ganha dinheiro com ferramentas de inteligência artificial para criação, seja de roteiros, de vídeos, do que for. O Google tem ferramentas para isso. Então, não é o uso de inteligência artificial que está sendo proibido. O movimento do YouTube é reduzir o incentivo econômico e alcance de conteúdo que parece repetitivo ou produzido em massa com pouco mérito editorial. O conteúdo preguiçoso. Sabe aquele cara que diz pra você que dá pra ganhar dinheiro assim? Atirado pra trás? Pois é, esse tipo de conteúdo tá sendo terminantemente bloqueado aqui no YouTube. Isso ficou explícito na mudança de 2025 no programa de parcerias do YouTube, ó. A antiga categoria conteúdo repetitivo foi renomeada e classificada como conteúdo inautêntico, destacando justamente material repetitivo ou produzido em massa como inelegível para monetização. Não mudou nada, simplesmente o YouTube decidiu aplicar severamente os rigores das suas políticas. Se a gente clicar aqui, a gente vai ser direcionado aqui, ó, para as políticas do YouTube. Tá em inglês, eu vou traduzir para o português. 15 de julho de 2025. Estamos fazendo uma pequena atualização em nossa política de conteúdo repetitivo para esclarecer melhor que ela inclui conteúdo repetitivo ou produzido em massa. Também estamos renomeando essa política para conteúdo repetitivo para conteúdo inautêntico. Esse tipo de conteúdo sempre foi inelegível para monetização sob nossas políticas atuais, nas quais criadores são recompensados por conteúdo original e autêntico. Não haverá alterações em nossas políticas de conteúdo reutilizado, que analisa conteúdos como comentários, clipes, compilações de vídeos e reações. Então, a partir de 15 de julho, essas políticas foram implementadas. Na verdade, implementadas não, o nome foi mudado. A nota importante aqui é que o alvo não é a inteligência artificial. O alvo é linha de montagem, é conteúdo produzido em massa, é linha de produção, é plugar a inteligência artificial e deixar a inteligência artificial decidir todo o processo do seu canal e não ter nenhum tipo de envolvimento humano, o canal não ter uma opinião, o canal não ter nada. Lembra que o John falava lá no começo, desde sempre, cara, o teu canal precisa ter uma alma, o teu canal precisa ter algo que mostre que existe um ser humano por trás daquilo. Só colocar para inteligência artificial pode dar problema. Bom, tá dando problema. Definido o alvo, o que a imprensa chama de AI slump, ou conteúdo lixo de inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido, né? Uma tradução mais livre. A imprensa e analistas passaram a usar um termo duro para descrever o fenômeno, o AI slump. Conteúdo raso, repetitivo, sensacionalista e barato, frequentemente feito com automação de inteligência artificial em escala. Você vê isso em investigações sobre redes de vídeos baratos que exploram a emoção e indignação. Formato repetido, narrativa fabricada, variações mínimas, com críticas
críticas à consistência da aplicação das regras. Muita gente começou a criticar o YouTube pelo simples fato dele não estar aplicando as políticas que já existiam. Aqui nessa matéria da WeRed, a gente pode perceber, ó, se a gente traduzir aqui para o português, vídeos de celebridades com IA falsos e baratos estão provocando raiva das pessoas no YouTube. A WeRed encontrou mais de 100 canais do YouTube que usam inteligência artificial para criar vídeos preguiçosos no estilo fanfics. Apesar de serem obviamente falsos, existe uma razão psicológica para as pessoas acreditarem neles. Aí se você ler aqui, ó, basicamente as pessoas estão usando personagens famosos nos Estados Unidos e no mundo para criar coisas que eles não fizeram, narrativas que eles não fizeram, colocam famosos na thumb e no vídeo esses famosos não aparecem, tá lá vídeo que tá, sei lá, o Leonardo na capa, aí tu vai pro vídeo, não tem nada a ver com o Leonardo, sabe? É o tipo de conteúdo que se chama de conteúdo enganoso. E você pode ver isso também em debates sobre trailers falsos que migram de uma cultura de edição artesanal para produção industrial com IA, onde a linha entre paródia e engano ficou turva. Aqui tem uma matéria que é do Washington Post. Deixa eu abrir aqui. Eu não vou conseguir abrir a matéria toda porque eu não tenho a assinatura, né? Você pode perceber que vai me cobrar uma assinatura aqui do Washington Post. Mas eu consegui printar o cabeçalho aqui e traduzir pra gente, ó. Fake movie trailers e tal. A tradução é a seguinte: os trailers de filmes falsos eram uma forma de arte. Depois veio o AI Slap. O que acontece? Antigamente a galera fazia trailers de filme falso, mas deixava claro que era um trailer falso, né? Utilizava ali a Adobe Premiere e todos os programas de edição. O que aconteceu? Não era proibido. A pessoa deixava claro que era um trailer fake e tal, só que não era possível fazer isso em escala. Não era possível criar uma quantidade absurda de filmes, de trailers de filmes. Quando surgiram as inteligências artificiais, ficou muito fácil fazer isso. Então começou a aparecer em escala esses trailers, coisas enganando as pessoas, e a indústria do cinema se revoltou bastante com relação a isso. A sub-headline aqui do jornal coloca o seguinte: paródias clássicas como Titanic 2 eram trabalhos feitos com amor. Agora a inteligência artificial produz centenas de vídeos caça-cliques, os clickbaits, vídeos que não geram valor nenhum e que somente enganam as pessoas. O YouTube tá muito revoltado com relação a isso, e não só o YouTube, a audiência do YouTube e os anunciantes do YouTube também. A gente vai chegar lá. A peça mais importante aqui é o conteúdo inautêntico. Aqui o ponto é de política e não a minha opinião ou não a opinião de qualquer pessoa. O YouTube documentou que a partir de 15 de julho fez atualização, renomeação, para deixar mais claro que conteúdo repetitivo produzido em massa entra na regra de conteúdo inautêntico e não deve monetizar. A gente já leu aqui, né, que é o suporte do YouTube. O que isso implica na prática? Se o teu canal, ele parece uma fábrica, ele tende a perder margem de confiança. Se os teus vídeos parecem templates montados com mínimas variações, a chance de cair em revisão e limitação sobe pra caramba. John, mas o meu canal, eu tenho um canal de histórias e todas as histórias são diferentes. Uma história da faxineira, outra história do menino de rua, outra história, sei lá, todas histórias de superação, mas sempre com personagens diferentes. Se você olhar, dá pra perceber uma linha de montagem aí, porque provavelmente o seu roteiro tem uma quantidade X de caracteres, o seu roteiro conta a história narrada basicamente com a mesma virada, o final é sempre feliz, as coisas sempre acontecem como no mundo fantástico do Bob, ou isso aqui entrega muita idade, né? Fantástico Mundo de Bob é só algumas pessoas aqui que vão entender a referência. Mas como nos contos de fada da Disney. E não é assim, o mundo real não é assim. Então o YouTube não tá curtindo esse tipo de conteúdo. Muitos canais de histórias acabaram caindo. A parte visível da limpa aqui, casos reais que viraram marco dentro desse estudo todo que eu fiz aqui. Recentemente, em dezembro de 2025, o YouTube realizou uma das ações mais agressivas contra canais que utilizavam IA de forma enganosa. Isso aqui precisa ficar claro, a IA de forma enganosa, não é usar a IA. É usar a IA de forma enganosa ou como muleta. A onda de banimento, a ban waves em 2025, os relatórios apontam que entre janeiro e dezembro de 2025, o YouTube removeu mais de 12 milhões de canais. 12 milhões de canais. Simplesmente pelo fato desse uso excessivo da inteligência artificial de conteúdos automatizados. Cara, se a gente fizer um estudinho, se a gente der uma olhada nos vídeos lá fora, você vai perceber que a galera, acho que no Paquistão, na Índia, tinham verdadeiras fábricas, usinas de automação para o YouTube, tá? Além de usinas para fake views, tinham usinas para criar canais simplesmente automatizados. Era muito vídeo sendo colocado no YouTube todo santo dia. O que acontece, cara? O YouTube tem um custo muito alto para isso, tá? Não é barato manter servidores. Hoje, se você for comprar uma memória RAM, um HD para o seu computador, você vai perceber que o valor subiu muito. Todo o armazenamento está sendo muito caro. Armazenamento em mídias físicas
políticas e também o armazenamento nas nuvens digitais. Cara, imagina o custo que tem pro YouTube manter esse tipo de conteúdo na plataforma. Simplesmente conteúdo que não agrega nada e que tá farmando views e farmando dinheiro. Chegou ao ponto que o YouTube conseguiu implementar um sistema de vigilância nas políticas já existentes, que é essa inteligência artificial agora que está plugada. 2 grandes canais foram encerrados por publicarem trailers falsos com o apoio de inteligência artificial, um assunto que ganhou muita atenção na imprensa em 18 de dezembro de 2025. 2 canais grandes pra caramba, tá? Não eram canais pequenos. Deixa eu abrir aqui a reportagem, que a galera diz que eu não uso fontes, né? Tá aqui as fontes, ó. Essa aqui é do Deadline. YouTube encerra canais que usavam inteligência artificial para criar trailers de filmes falsos assistidos por milhões de pessoas. Se a gente ler aqui a reportagem, a gente vai perceber que esses canais, no caso, criavam trailers de filmes que nunca iriam existir. E aí, cara, o YouTube foi lá e simplesmente baniu esses canais. Até porque eles não deixavam nem claro que não era um filme, não era fake aquilo ali. Eles não colocavam nada, simplesmente jogavam o trailer no ar, criavam um clickbait grande pra cima daquilo e conseguiam muitas visualizações e também dinheiro, né? O relevante aqui não é o trailer, é o padrão. Conteúdo massivo, potencialmente enganoso, alto volume e impacto reputacional pro ecossistema. Isso virou um case que empurra todo o mercado para a mesma direção. Menos tolerância para a produção industrial de conteúdo raso ou enganoso. Nesse meio todo, teve alguns canais que foram removidos, que são canais pessoais também, por práticas de spam ou coisas nesse sentido. Tem um fórum no Reddit onde alguns usuários acabaram relatando que, cara, os canais deles não faziam nada e simplesmente foram banidos também. Isso acontece às vezes, tá? Ó, aqui a IA do YouTube apagou o trabalho da minha vida no meu canal com histórico limpo de mais de 9 anos. Aí ele fala aqui sobre o canal dele que acabou caindo por conta do YouTube ter plugado essa inteligência artificial. O que acontece, cara? Muitos canais também pegavam simplesmente imagens do Minecraft e colocavam uma história narrada por cima. E aí, quando plugou essa IA, o YouTube acabou pegando vídeos de Minecraft ou alguns vídeos de jogos como sendo o vilão da história, né? Não analisava tudo corretamente. Agora, parece que alguns canais já conseguiram reaver os seus trabalhos, tá? Muitas pessoas acabaram conseguindo ali, entraram em contato com o suporte do YouTube e acabaram conseguindo provar que aquele canal agregava valor, que era um canal de Minecraft onde o cara tava jogando Minecraft e não usando a imagem para contar alguma história. Alguns casos notáveis de canais banidos. Fiz uma listinha aqui. Canais de desinformação e conteúdo sintético removidos por temas políticos. Uma reportagem aqui do The Guardian mostrou que mais de 150 canais espalhavam vídeos falsos ou altamente manipulados sobre política. 2026 tá aí, tá? Não acredite em tudo que você vai ver. Tanto de um lado quanto do outro. Não tô defendendo nenhum lado aqui. Mas vai ser o ano que mais nós vamos ter o uso de inteligência artificial para produção de notícias falsas. Cuidado com tudo que você vai ver por aí, tá? Tá muito fácil hoje você fazer um deepfake de personagens, de celebridades de qualquer área e da política vai ser usado, né? Provavelmente você vai ver o Lula falando coisas que ele nunca disse, vai ver o Bolsonaro falando coisas que ele nunca disse, vai ver os principais presidenciáveis, senadores, deputados falando coisas que eles nunca disseram. Muito, muito cuidado com as informações que vão acontecer e não seja a pessoa que faz isso, né? Lá no Reino Unido, cara, tem uma matéria aqui do The Guardian que mostra, deixa eu traduzir aqui também para o português, eu também não vou ter o acesso a toda a matéria porque o The Guardian é um jornal que precisa de assinatura, né? Então, canais do YouTube que disseminam vídeos falsos e antitrabalhistas tiveram, aqui não é terão, né? Tiveram 1,2 bilhão de visualizações em 2025. Estudo revela mais de 150 canais anônimos usando ferramentas de IA baratas para espalhar notícias falsas sobre Keir Starmer, que deve ser algum presidenciável lá, alguma pessoa relativamente forte dentro da política. Ó. Mais de 150 canais foram detectados no último ano, promovendo narrativas antitrabalhistas, bem como acusações flagrantemente falsas e inflamatórias contra Keir Starmer. Cara, a gente tá, infelizmente, em um ano eleitoral no Brasil, que a gente vai ver isso aqui, como eu falei. Isso vai acontecer no Brasil também. Aqui foram os canais que foram banidos, que eu não listei aqui em cima, né? Que é os 2 canais que foram banidos em dezembro de 2025, fazendo os trailers falsos. É o Screen Culture e o KH Studio. KH é bem complicado, né? Cuidado aí com o que você tá pensando. Canais gigantes focados em trailers conceituais de filmes juntos somavam mais de 2 milhões de inscritos e 1 bilhão de visualizações. Foram banidos permanentemente por práticas enganosas
legendas e metadados enganosos. O motivo foi o uso de IA para criar trailers realistas que se passavam por oficiais, como o do novo Quarteto Fantástico, omitindo aviso de fan trailer nos títulos para ranquear acima de estúdios reais. O principal fator não foi ter usado a IA para criar um trailer fake, foi não ter dito que aquilo era feito por inteligência artificial e não ter também notificado ali o sisteminha do YouTube e colocado fan trailer no título. Quando você faz esse tipo de trabalho aqui, você tem que colocar que não é um trailer da Marvel, é um trailer de um fã. Beleza? How to AI é um outro grande canal que acabou caindo, né? No nosso nicho aqui, a gente conhece bastante, quem acompanha o trabalho lá de fora dos gringos conhece o How to AI, um canal de tutoriais de automação que foi removido sob a acusação de promover práticas de spam. O criador relatou que o banimento ocorreu logo após a implementação de filtros mais rígidos para canais que ensinavam a inundar o YouTube com conteúdo gerado por IA. Então, o How to AI acabou caindo nesse exato momento aí em que o YouTube implementou essas políticas, tá? O canal AI e canais de AI Slurp. Aí, aqui foi a maior varredura que o YouTube já fez, tá? Diversos canais de nichos de notícias, de curiosidades, que usavam vozes robóticas idênticas e scripts 100% gerados pelo Gemini ou por qualquer inteligência artificial, sem edição humana, foram desmonetizados em massa em julho de 2025. Canais de histórias também caíram de vários nichos, histórias de terror, histórias emocionais, todo tipo de histórias acabaram caindo. Como eu disse, seguem padrão. Todo tipo de conteúdo que segue um padrão está em risco daqui pra frente, tá? Alguns canais de espiritualidade também acabaram caindo. Aqui foi um caso muito famoso que virou até notícia em jornal lá. A galera dos jornais acabaram caindo em cima desse canal, que é o True Crime Cases Files. Esse canal acabou criando algumas notícias de crime, de true crimes que não eram, né? Eram falsos. E aí muita gente foi cobrada da imprensa porque que elas não tinham feito a cobertura de determinados assuntos e, na verdade, não existiam os determinados assuntos, né? Esse é o exemplo mais citado. O canal acumulava milhões de visualizações com documentários de crimes que pareciam reais, mas eram totalmente inventados por inteligência artificial. Roteiro no ChatGPT, imagens no Midjourney e vozes sintéticas. Qual foi o motivo do banimento aqui? O canal foi removido em 2025 não apenas por usar IA, mas por engano deliberado. Ele representava crimes fictícios, frequentemente envolvendo temas sensíveis e sexualização de menores, como fato verídicos, gerando pânico em cidades reais citadas nos vídeos. Cara, é um absurdo, né? É um absurdo o cara utilizar uma inteligência artificial para fazer isso, só pensando na grana, sem pensar em quem tá assistindo ao vídeo, né? Simplesmente eu preciso de fazer dinheiro, não interessa aqui o que eu vou causar, o pânico que eu vou causar, tanto faz. O negócio é fazer dinheiro. Qual foi a violação? Conteúdo enganoso, violação das diretrizes de segurança infantil. A onda de banimentos por erro de inteligência artificial. Isso aconteceu também. Como eu disse, logo que o YouTube plugou, alguns canais foram banidos de forma errada e conseguiram reaver. Em novembro de 2025 ocorreu um evento crítico apelidado pelos criadores de Rogue AI Banwave, que é onda de banimentos de IA desonesta, uma tradução ali do próprio Google, né? O sistema de moderação automatizado do YouTube, atribuído ao Gemini em discussões de fóruns, apresentou uma falha de associação, banindo canais legítimos por supostas conexões com contas já punidas. Por exemplo, aquela galera, quando surgiu aquela onda de política de evasão, que um monte de gente acabou caindo. Muitas pessoas realmente eram evadidas já do YouTube, pessoas que não poderiam criar canais, mas muitas poderiam continuar criando, não tinha nada disso e acabaram sendo associadas, né? O canal Enderman acabou recuperando, tinha 350 mil inscritos, canal de tecnologia, renomado, que foi banido sem aviso. O canal 4096, ou 4096, com 500 mil inscritos, de animação e tech. O canal Street Gaming, canal de jogos massivos. E outros canais como Andrew Man e Tarkin também foram afetados. Resultado, após uma forte reação no X, no Twitter e no Reddit, o YouTube admitiu que as remoções foram erro do sistema automatizado e reintegrou a maioria desses canais. Aqui é uma especulação que eu quero fazer junto com você, o próximo tópico. Deixa eu fechar isso aqui porque tá ficando grande demais aqui o nosso mapa mental. O tópico 5 aqui é uma especulação que eu quero fazer. Algumas coisas que eu estudei e que a galera vem comentando também. Onde entra o dinheiro e pressão dos anunciantes. O que aconteceu? Algumas especulações surgiram. Em novembro também, se eu não me engano, se não me falha a minha memória, eu anotei aqui. Novembro, ó. Em 7 de novembro de 2025, o Google Ads, que é a plataforma de anúncios do Google, anunciou
novos controles de inventário para ambientes como feed inicial e discover, com a promessa explícita de mais consistência e confiança para os anunciantes sobre onde os anúncios aparecem. Isso aqui é a informação importante. Aqui tá a notícia também, né, para não dizer que não tem notícia, tá a notícia da mudança aqui do YouTube, né, no próprio fórum do YouTube, na página de ajuda do YouTube, ó. Novos controles de adequação de marca para o feed e a seção descobrir do YouTube, beleza? E também anunciou a documentação de ajustes na experiência do Brand Suitability, que é a adequação de marca em ferramentas de compra de mídia no Google DV360 em 2025. Qual é a leitura operacional aqui? O que eu enxergo disso aqui, cara? Quando o anunciante pede mais controle, a plataforma tende a limpar o inventário e reduzir risco reputacional. O que a galera tá falando? Tem uma pressão dos anunciantes por trás de tudo isso que está acontecendo no YouTube. Que pressão foi essa? Grandes marcas já expressaram publicamente a preocupação dos seus anúncios estarem aparecendo ao lado de vídeos que parecem sintéticos, bizarros ou enganosos. É o chamado de brand safety, que é a segurança da marca. Marcas como HBO Max, Amazon, Samsung e Adobe tiveram anúncios veiculados em canais AI Slurp, que postavam desde deepfakes de figuras religiosas como o Papa até notícias falsas. O que as marcas concluíram disso? Concluíram que era um desperdício de orçamento. Relatórios do setor indicaram que cerca de 25% dos anúncios em certas campanhas estavam sendo exibidos em conteúdos gerados por IA de baixa qualidade. O que os anunciantes consideram inventário de desperdício, ou seja, estão queimando dinheiro, colocando dinheiro fora. E a confiança do consumidor, o que acontece? Pesquisas como a da Raptive em 2025 mostraram que a confiança do público cai cerca de 50% quando percebem que o conteúdo é gerado por inteligência artificial, o que desvaloriza a publicidade veiculada. Então, você consegue perceber aqui uma relação das marcas com um sentimento de desperdício de dinheiro, do público com a confiança baixa para comprar e as marcas sendo associadas a esses canais. Ou seja, a galera colocava dinheiro e não convertia. Caiu o número de conversão significativamente. Então, o anunciante parou de ganhar dinheiro. Só o YouTube estava ganhando dinheiro nessa jogada. Os anunciantes começaram a fazer pressão, tá? Isso aqui não tem nada explícito, não tem essa parte aqui é especulativa, tá? Não tem documento e tal. Aconteceu então uma pressão direta, como eu disse, não tem documentação pública de comunicado oficial das marcas dizendo banquem conteúdo e a Slurp diretamente. Mas publicidade aparecendo ao lado desse tipo de conteúdo é relatada como fonte de preocupação para as marcas, o que é equivalente à pressão indireta por brand safety, que é a segurança da marca, né, para plataformas de publicidade. Plataformas como Google Ads e YouTube já expandiram controles de adequação do brand safety para dar mais opções aos anunciantes, o que sugere resposta ao desejo das marcas por ambientes mais seguros para seus anúncios. Essa parte é confirmada nas políticas, né? A gente olhou ali as políticas sendo alteradas. O debate sobre anúncios da Coca-Cola e outras marcas usando IA em seus próprios anúncios, recebendo críticas, mostra que em 2025 a percepção pública e mercadológica sobre IA aplicada à criação e colocação de conteúdo é um tema quente e afeta também as decisões de estratégia criativa e da mídia. Esse aqui é um ponto especulativo que eu queria colocar aqui para que a gente pudesse debater e eu quero saber também a tua opinião aí nos comentários. O que você acha, cara? Aconteceu essa pressão dos anunciantes? Eu acho que sim, tá? E isso fez também o YouTube se mexer em favor disso. Enquanto tava todo mundo ali ganhando dinheiro, o YouTube tava ganhando dinheiro com os anúncios rodando em qualquer tipo de conteúdo, ele não pressionou para que as regras fossem cumpridas. Agora, as coisas meio que mudaram, parece. Isso é especulativo, tá? Inclusive, posso ter problemas por conta dessa parte, mas eu quis deixar ela aqui. O que muda para criadores, especialmente de canais dark? A regra prática para 2026 é simples, não é sobre não usar IA ou sobre usar IA, é sobre padecer produção em massa sem mérito editorial. Sinais que elevam o risco de você cair em conteúdo inautêntico. Roteiros com a mesma estrutura sempre, voz, entonação e ritmo idêntico, vídeos montados em série sem variação real, promessa exagerada ou conteúdo que não entrega. Isso aqui também foi motivo de muitos canais caírem, tá? Aquelas promessas mega exageradas ali de resultados rápidos em pouco tempo, acabou derrubando muitos canais. Repetição de tema e formato sem avanço, mesma quantidade de imagens por roteiro, mesmos efeitos na edição. Resumindo, cara, tudo que parece ser padronizado poderá ser visto como conteúdo inautêntico. Tudo que você consegue identificar como um padrão no seu vídeo, tira isso daí, porque o robô também consegue identificar como um padrão. Sinais que aumentam sua margem de segurança. O que você pode fazer para ficar mais seguro? Ponto de vista editorial.
opinião, crítica, comparação. Coisa que só você conseguiria colocar ali. Casos específicos e atualizados. Casos, números do próprio canal, sem promessa. Coisas que realmente são factíveis, reais. Variação estrutural entre vídeos, formas diferentes de contar a história, formas diferentes de contar os seus vídeos. Transparência, IA como apoio, não a IA faz tudo. E também criar uma identidade para o seu canal. Trilha, linguagem, estilo, uma marca própria, uma marca forte. Quais são os formatos mais arriscados para 2026 na minha visão, tá? Sem demonizar nenhum nicho, aqui é risco de enquadramento e risco de padrão. Primeiro, conteúdo fabricado para indignação. Histórias falsas, com um ar de notícia. IA para colocar celebridades em situações que nunca estiveram. Conteúdo enganoso, parece oficial, mas não é. Como os casos de trailers falsos que a gente acabou vendo. IA para gerar casos falsos de crimes e passar por verdadeiro. Compilações, curadorias sem contribuição. Pouca edição e também pouca adição editorial. Pegar e simplesmente fazer compilados, não vai monetizar. Vídeos em série com o mesmo molde. Isso aqui é um problema, porque o que acontece? A galera normalmente tem as formas que elas colocam seus vídeos ali e criam vários vídeos. Isso aqui vai ser um problema muito grande, tá? Roteiro e edição, copia e cola. A galera que tava só copiando, alterando algumas palavrinhas do roteiro dos outros, vai se lascar, vai acabar perdendo o canal. Promessas agressivas demais também. Dinheiro, tempo curto e garantia. Esse aqui vai derrubar muitos canais, inclusive dentro do meu nicho aqui. Mesmo quando é caso real, costuma reduzir distribuição e elevar o seu risco, tá? Todo conteúdo que é engessado, todo conteúdo que parece sempre a mesma coisa. Mesmo padrão de edição, mesmo padrão de roteiro, mesmo padrão de voz, mesma quantidade de imagens ou vídeos. Conteúdo fala uma coisa e a imagem entrega outra. Um checklist prático, então, pra gente encerrar com ação esse vídeo. Se você quiser continuar utilizando a IA sem precisar entrar no alvo, sem precisar ter medo nenhum, o que você vai fazer? Varia a estrutura do seu vídeo a cada novo vídeo, se você tem um canal Dark. Insira um bloco de opinião, diagnóstico, coisa que só você faria, uma visão que é só sua. Evite produção em massa, publique menos, mas com identidade. Corte enchimento e repetições. Tudo que parece template, tudo que parece igual, tira dali porque vai dar problema. Se você for usar a automação, for utilizar a inteligência artificial, usa ela na produção e não para decidir tudo. Não entrega o vídeo inteiro para a IA fazer. E para encerrar, em casos de vídeos sensíveis, adicione contexto e fontes no texto fixado de onde você tirou as suas ideias. Tudo que eu falei aqui, desta vez, temos as fontes. Essas fontes eu vou disponibilizar no comentário fixado, se eu lembrar. Se eu não lembrar, você me cobra, que aí depois eu venho e coloco uma por uma aqui no comentário fixado desse vídeo, para que você possa também acessar e tirar suas próprias conclusões. É isso, cara. O YouTube fazendo o trabalho de aplicar as suas políticas. Como eu disse, só mudou um nome, basicamente. A política continua a mesma. Conteúdo massivo, conteúdo repetitivo, já era proibido no YouTube. O YouTube fazia vistas grossas ali, na minha visão, porque o dinheiro continuava entrando, o dinheiro diminuiu, o armazenamento ficou caríssimo, a facilidade de produção aumentou pra caramba, começaram a upar muitos vídeos aqui na plataforma, começou a não fechar as contas, o YouTube decidiu dar uma podada nessa galera. Essa é a minha visão. Comenta aqui, eu quero saber qual a tua opinião sobre tudo isso. Eu sei, ficou um dossiê gigantesco, tô há meia hora gravando aqui, provavelmente com os cortes ali, vai dar um vídeo grande. Mas se você assistiu até agora, eu quero saber a frase do nosso vídeo de hoje, pra mim saber que você veio até aqui. Comenta aqui, eu sou imparável, e eu vou saber que você assistiu o vídeo até esse ponto. Aqui, mais um vídeo pra você continuar maratonando. Beijo no coração, tamo junto, bora pra cima, seja imparável, é nóis. Tchau, tchau.